Vamos dando início, então, à terceira parte do nosso estudo e vamos começar a falar agora do período que correspondeu à chegada de Jesus até a chegada do Espiritismo. Há muita coisa a ser dita, vamos devagarzinho para que a gente possa ter uma ideia mais clara. O que nós vimos até agora é uma visão de Deus, de um Deus cruel, de um Deus vingativo, um Deus que exige a adoração dos seus filhos, um Deus que exige a comprovação de fidelidade dos seus filhos, um Deus que exige sacrifícios em seu nome, provas de fidelidade, e um Deus muito severo que pune o erro dos pais nos filhos. É um Deus muito conveniente naquela época para lidar com aqueles homens que viviam naquele estado. Já na época de Jesus, os homens já estavam preparados para tomar conhecimento de um Deus diferente daquele Deus de Moisés. E foi esse Deus que Jesus Cristo nos revelou. Nós não vamos entrar aqui nas polêmicas com relação à vida de Jesus, são muitas polêmicas, e você ficar discutindo sobre polêmica não leva a lugar nenhum. É uma tremenda perda de tempo. Então, o que nós vamos fazer hoje é focar exatamente nessa visão que Jesus Cristo trouxe de nós, porque é uma mudança radical na visão de Deus, no conhecimento que nós temos de Deus, e principalmente, o que é mais importante, Jesus deixou muito claro o nosso relacionamento com Deus. Como que nós devemos nos relacionar com Deus? Em dado momento, como Jesus não podia explicar com maior profundidade naquele momento, ele comparou Deus com um pai. E ele nos deu, então, uma referência de Deus como sendo pai, pai de todos nós, sem exceção. Pai de Jesus, pai meu, pai seu, pai de todos nós e toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Deus é o Criador de tudo. Tudo provém de Deus. E essa visão que Jesus nos trouxe é a visão, não é contrária, é uma evolução do nosso entendimento acerca de Deus. Porque o Deus de Jesus Cristo, ele é um Deus cheio de amor. Ele é um Deus Pai, ele é um Deus que não quer que o pecador se peca, o errado se peca, aquele que é culpado, ele que se extravie, que não quer. Ele quer que todos se recuperem, que todos se reergam e continue a sua caminhada rumo a esse Deus. É um Deus cujo amor cobre todas as pessoas, toda a humanidade, e diante dele todos nós somos iguais. Não há diferença. O rico, o pobre, o vagabundo, o trabalhador esforçado, o criminoso, o bandidão, o super honesto, todos são iguais perante Deus. Deus não diferencia nenhum de seus filhos. Mas essa visão de Jesus é uma visão completamente diferente da visão que se tinha até aquela época. Esse Deus que fornece tudo para a gente, quando ele disse que Deus é nosso Pai, ele estava dizendo que tudo que nós precisamos, Deus nos dá. E até mais para frente nós vamos ver que essa maneira de Deus dar as coisas foi confundida. Nós não entendemos direito e acabamos criando fantasias em torno do nosso relacionamento com Deus e até com a personificação de Deus. Porque Deus, em momento algum, Jesus Cristo disse que Deus tinha uma personificação, tinha um personagem que representava Deus. Ele nunca disse isso. Muita gente diz assim, mas Jesus e Deus era uma coisa só, porque foi o próprio Cristo quem disse. Sim, Jesus Cristo disse, mas veja bem, se você for advogado, você sabe muito bem que se eu der uma procuração para você me representar numa causa, você vai, contrata o advogado, entra com essa causa, o juiz vai ouvir você e vai ouvir você como se estivesse me ouvindo. Então, naquele momento, eu e você somos uma e a mesma pessoa. Então, é nesse sentido que Jesus Cristo se referiu de que ele e Deus é uma mesma pessoa. Jesus Cristo era o representante maior de Deus aqui na Terra e é até hoje. Ele é o nosso ponto de referência da ligação nossa
com Deus. Se você, por exemplo, não tem o hábito de orar para Deus, porque você não consegue imaginar como seja Deus, ou o que é Deus, se não consegue imaginar, você usa Jesus Cristo como referência, mas apenas como referência. Porque essa visão de Deus, Jesus Cristo, ele nos dá uma visão de Deus tão perfeita, tão equilibrada e com tanto bom senso que chega a nos comover essa manifestação de Jesus acerca de Deus. Ele mostra que Deus ele é eterno. Deus não foi criado. E Deus, ele é a causa primária de todas as coisas. Por isso que ele é o Pai. Ele é o Criador. Ele está entre nós. Ele criou tudo que existe e nos provê tudo que existe. Isso é essencial na visão de Cristo. Portanto, Deus ele é um Deus muito bom. Não é aquele Deus guerreiro, não é aquele Deus que a gente precisa fazer sacrifício, provar que nós somos inocentes. Não. Deus, segundo Jesus Cristo, nos conhece a todos. Para que a gente pudesse aprender melhor sobre esse Deus e o nosso relacionamento com Ele, Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele foi completo e foi preciso. Pode-se dizer até que o Sermão da Montanha, ele é o resumo abrangente de todo o seu ensino. Todo o seu ensinamento está no Sermão da Montanha. Mas há um detalhe interessante ali no Sermão da Montanha, em que Jesus Cristo não poderia expressar de uma forma melhor que nós pudéssemos compreender o nosso relacionamento com o nosso Pai. E ele nos exemplificou através da prece que ficou sendo conhecida como Pai Nosso. O Pai Nosso, ele é uma prece completa. Por isso ela é importante. Por isso é importante, porque completa tudo, envolve tudo, engloba tudo o que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Desde o começo. Cada frase expressa uma ideia, um pensamento e uma maneira de nos relacionarmos. Em nenhum momento Jesus Cristo disse que nós temos que pedir perdão a Deus, porque nós não somos capazes de ofender a Deus. E se Deus pudesse ser ofendido, ele não seria Deus. Então nós nunca conseguiremos ofender Deus segundo a visão de Jesus Cristo. Essa visão ela foi muito ampliada depois com o Espiritismo. Mas ela é maravilhosa, essa visão do Cristo, porque mostra um Deus de amor. O amor, o verdadeiro amor, exemplificado nas palavras de Jesus Cristo, é grandioso. Não é um Deus distante, não é um Deus autoritário. Deus não nos obriga a fazer nada, Deus não quer isso. Já está provado pelas nossas existências. O Deus de Jesus Cristo, ele quer que nós cresçamos, que a gente cresça para ele. Esse é o Deus do amor, é o Deus do perdão. Por isso, Jesus Cristo, ele resumiu os nossos deveres, amar a Deus por todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse resumo engloba quase tudo, e se nós fizermos isso, nós estaremos amando esse Deus. E precisamos aprender a amá-lo. Mas eu não consigo amar a Deus se eu não amar o meu semelhante. E eu não consigo amar o meu semelhante se eu não me amar. Então veja que existe uma relação muito forte nessa visão de Jesus Cristo entre o amor que eu tenho a mim mesmo, o amor que eu tenho que ver com o meu próximo. Estou ampliando esse conceito, esse amor, com o amor que nós temos que ter finalmente para com Deus. Aí nós seremos um ser, dentro da nossa capacidade de entendimento, um ser o mais completo possível, quando nós atingirmos esse patamar. E vai demorar um pouquinho, não é assim tão rápido. O grande problema, depois dessa mensagem do Cristo, é o que veio depois dele. O que veio depois de Cristo é que realmente, na era apostólica, houve uma propagação dessa visão de Deus, segundo Cristo. Foi uma propagação muito boa, muito perfeita. Foi uma propagação ótima. Manteve os princípios cristãos, todos os princípios. Os seguidores de Jesus, até por volta do século III, estiveram seguindo Jesus Cristo na íntegra. Por volta do século III,
é que a coisa começou a desandar. E aí o homem transformou a visão de Deus, aquele Deus que Jesus nos trouxe, para um Deus igualmente ao Deus antes de Jesus, que é um Deus punitivo. Com o surgimento do diabo e do inferno, o que acontece? Quando você desencarna, você morre, você já é julgado e sentenciado a uma pena eterna. Você vai para o inferno, ou então você vai para o céu. E surgem aí muitas questões que nós vamos discutir futuramente e que a gente não consegue entender como foi que o ser humano conseguiu chegar nesse ponto. Mas foi desastroso. Finalmente veio o Espiritismo, que trouxe de volta aquele Deus de Jesus Cristo. E aqui eu me lembro de uma promessa do Cristo, quando ele disse que haveria de mandar o Consolador prometido. Esse Consolador, olha só, deveria relembrar tudo aquilo que o Cristo havia dito. Por que relembrar? Parece então que Jesus Cristo já sabia que todo o conceito que ele trouxe, toda essa visão que ele trouxe, seria distorcida pelo homem ao longo do tempo. Por isso, que quando a humanidade estivesse pronta, ele traria novamente o Consolador, e hoje nós temos motivos suficientes para acreditar que esse Consolador é o Espiritismo, sem a menor sombra de dúvida. É essa visão de Jesus Cristo, essa visão de Deus segundo Jesus Cristo, ela é muito importante que a gente conserve dentro de nós, não percamos de referência quando nós formos ler ou ouvir qualquer assunto que diga respeito ao Deus de Jesus e ao Deus dos homens de hoje. Precisamos ter isso como consciência. Precisamos entender isso. Nós hoje temos um pensamento, nós espíritas, temos um pensamento e uma visão de Deus muito próxima daquilo que Jesus Cristo ensinou. Por que muito próximo? Porque embora o Espiritismo ele tenha como doutrina trazido de volta aquela imagem de Jesus, eu, espírita, seguidor, eu não estudo o suficiente, eu não aprendo o suficiente, eu não pratico o suficiente para poder entender a grandeza da imagem de Jesus, de Deus que Jesus nos trouxe. Podemos afirmar com toda certeza que o Deus de Jesus Cristo não tem nada a ver com o Deus de Moisés. Pouca coisa. Respeite-se a cada Messias. Moisés foi o enviado de Deus, não resta a menor dúvida. Ele trouxe um grande ensinamento, não resta a menor dúvida. Mas ele trouxe um grande conhecimento. Moisés fez uma transformação fantástica a respeito do pensamento sobre Deus para um povo daquela época. Um povo que só acreditava nos muitos deuses. E mesmo assim, foi difícil aquele povo aceitar esse Deus. Só lembrada do episódio do bezerra de ouro, quando Moisés foi receber os 10 mandamentos no alto da montanha. Aquele Deus era necessário naquela época. Por isso Moisés foi tão grande, foi tão valoroso. Jesus Cristo, ele trouxe um Deus superior, com uma visão. É como se nós pegássemos o Deus de Moisés e a gente abrisse as cortinas e os véus sobre esse Deus e a gente conseguisse enxergar esse Deus melhor. Foi isso que Jesus trouxe. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não achar, e se você acha que o Deus de Jesus é outro Deus, não é o Deus de Moisés, você está enganado. O Deus é o mesmo. A grande novidade de Jesus Cristo, a grande reforma que Jesus Cristo fez, foi a ampliação do que nosso conhecimento acerca desse Deus. Então ampliou o nosso conhecimento. A nossa cabeça passou a ver e entender Deus de uma maneira muito diferente do que a gente aprendia antes de Moisés. Nós temos o Deus agora, o Deus do amor. E aquele Deus de Moisés também era o Deus do amor, mas era o Deus não compreendido. Imagine vocês, naquela época em que se vivia uma brutalidade enorme, você viesse e falasse que Deus era um Deus de amor, que perdoava a todos. Ninguém ia aceitar. Ninguém ia aceitar. Era uma época era uma barbárie, vamos dizer a verdade. Era uma barbárie. Depois do Cristo, com Cristo, não. E mesmo assim, na época do Cristo, só porque o Cristo
trouxe essas verdades, ele foi crucificado. Só por isso. Foi crucificado. Há um ponto que, para poder finalizar o comentário de hoje, que é bom destacar, que depois nós vamos falar com mais profundidade na próxima aula. Não existe no Velho Testamento nenhum momento sequer em que o homem tenha sido tomado por demônios. Na época de Cristo, sim. O diabo existia? Sim. O diabo ou Satanás, é a mesma coisa? Existia na época, mas sim, existia. Mas a função dele não tem nada a ver com a função daquele diabo que se apresentou. Principalmente aquele diabo no suposto jejum de Jesus, quando ele conversou com o diabo. Principalmente isso. Tem muita coisa ali que nós vamos acabar caindo aí nas polêmicas. Mas são fatos. Jesus Cristo não veio trazer uma imagem nenhuma de o Deus disputando as almas com o diabo. Em nenhum momento Jesus falou isso. Em nenhum momento. Jesus Cristo amou, socorreu a todos, ajudou a todos, deu os ensinamentos e, acima de tudo, ele mostrou como se pratica aquilo que ele ensinava. Então nós vamos ver na próxima aula como houve um desvirtuamento fantástico dessa imagem, um retrocesso da imagem. Daí a necessidade de vir um Consolador. Eu vou ficando por aqui, eu acho que já foi suficiente para nós darmos início a essa nova visão sobre Deus que nós falaremos daqui para frente. Obrigado a todos, obrigado para você.